de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso que interpretavam conforme a Constituição o dispositivo impugnado para considerar que, relativamente à maconha, as sanções dos incisos 1 e 3 têm natureza administrativa, invalidando o inciso 2, e fixando como critério quantitativo para distinguir entre consumo pessoal e tráfico, eu tinha imaginado que havia um consenso de 60 gramas, mas deixamos entre 25 e 60, ministro Alexandre, foi o voto de Vossa Excelência. Presidente, no meu voto eu coloquei entre 25 e 60, porque 25 hoje é para o pobre e 60 é para o rico. Mas me posicionando entre 25 e 60 no 60. Também eu, e penso que também o ministro Gilmar. Então, 60 gramas como critério distintivo entre consumo pessoal e tráfico. Ponto e vírgula. E 6 plantas fêmeas. E 6 plantas fêmeas. Já constava, inclusive, na proclamação do resultado anterior. E 6 plantas fêmeas. Ponto e vírgula. O ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o relator relativamente à interpretação conforme, vírgula, mas considerou que o estabelecimento de quantidades era a função do Legislativo. Ponto e vírgula. Os ministros Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques julgaram improcedente o pedido de inconstitucionalidade, vírgula, mas fixaram a quantidade de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas para a distinção entre consumo pessoal e tráfico. E o ministro, ponto e vírgula, e o ministro André Mendonça acompanhou o ministro Cristiano Zanin, vírgula, fixando, todavia, a quantidade diferenciadora em 10 gramas. Acho que está fiel ao que nós votamos até agora. Em seguida, pediu vista o ministro Dias Toffoli. De modo que nós temos 5 votos pela inconstitucionalidade na questão administrativo ou penal, mas temos já uma maioria de votos pela fixação de uma quantidade diferenciadora, apenas com alguma divergência de qual será a quantidade.
E eu, particularmente, respeitando todas as opiniões contrárias, considero que esse é o aspecto mais importante do nosso julgamento. Fixar uma quantidade que valha indistintamente para pobres e ricos relativamente a ser traficante ou não ser traficante. Senhor presidente, se me permite, Pois não, já que ministro. o senhor tocou nesse ponto, Vossa Excelência, a lei que estabelece o que é droga lícita e o que é droga ilícita, ela diz que cabe à Anvisa dizer o que é lícito e o que é ilícito. Há uma agência reguladora, normativa e fiscalizadora a respeito dessas competências. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Não tenho. Eu penso que cabe ao legislador e ao Poder Executivo, na forma da nossa regulamentação constitucional, que são as agências reguladoras, dizer sobre isso. E é muito fácil eles lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Dito isso, eu não falo mais nada. Presidente, Ministro, só um minutinho, ministro Alexandre já lhe dou a palavra, é que a lei diz, ilícito mas a lei diz que o consumo pessoal não será punido com pena de prisão. E como as pessoas estão sendo presas pela polícia, nós precisamos dizer qual é a quantidade que corresponde ao consumo pessoal. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, até aproveitando aqui o gancho do ministro Toffoli, para deixar bem claro, né, para todos, na verdade, o que nós, já há uma maioria em relação a esse ponto, e depois só a pesagem devemos fixar, não é o quanto a pessoa vai usar. Realmente isso, o quanto vai fazer pior ou melhor, ou menos pior, isso quem vai saber é a ciência médica. Aqui é para evitar o arbítrio e a diferenciação que ocorre, e os mais de 3 milhões de flagrantes que eu mapeei com o pessoal da jurimetria, isso demonstra, no porte, aquela pessoa que está com 10 gramas, como disse o ministro André, 25 gramas, como disse o ministro Zanin e o ministro Cássio, 60 gramas, quando eu disse, Vossa Excelência e o ministro Gilmar, não significa que ela vai usar 60 gramas, até porque ia ser uma chaminé, se fumasse 60 gramas de maconha naquele momento. Mas por exemplo, para saber o que deixou em casa, em depósito, se é tráfico ou se é uso. Então, em rigor, a gente está dizendo que não deve usar nada. Porém, se usar até tanto, não vai ser preso. Mas é importante isso, não é que se aqui ficar definido 10, 25 ou 60, não é o que a pessoa vai ou não usar, é o que ela está portando para uso próprio, o que ela está em depósito para uso próprio. E eu saliento muito isso do depósito e a questão da casa, como disse no início do julgamento, porque essa é a questão primordial que nós vamos definir aqui. A partir do momento que ficar definido tantas gramas para o usuário, não é mais possível se falar em flagrante de crime permanente e se adentrar a casa do usuário. E isso é muito importante. Eu concordo com Vossa Excelência que esse é o ponto mais importante que estamos discutindo aqui. Obrigado. E obrigado, ministro Toffoli, também. Muito obrigado. Portanto, aguardam os demais. Fica temporariamente suspenso esse julgamento. O ministro Toffoli irá devolver os autos dentro do prazo regimental. Nada mais havendo,
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.